Vamos lá para mais uma questão aqui do ECCA, né? Tema abordado aqui, leis de Newton e suas aplicações. Entre os meses de maio e junho deste ano, de 2022, a região metropolitana do Recife foi atingida por chuvas moderadas a fortes, segundo a Agência Pernambucana de Águas e Clima, APAC. Elas provocaram alagamento e deslizamento de terra em barreiras e encostas dos morros, provocando uma tragédia anunciada. A maioria desses eventos ocorre nas encostas que têm inclinação angular média de 30 graus, onde existem rochas ou casas apoiadas em solos relativamente arenosos. Chuvas fortes ou moderadas, porém constantes, podem mudar o coeficiente de atrito de estático para cinético de certas encostas, provocando deslizamento. Um estudante curioso e observador, com uma boa habilidade manual, fez um plano inclinado de madeira com ângulo ajustável, simulando a inclinação de uma encosta, e usou um pequeno bloco retangular, também de madeira, para imitar uma rocha, a partir das considerações do texto. Qual é o maior coeficiente de atrito estático entre o bloco e o plano inclinado, que deixará o bloco na eminência de movimento nas condições descritas nesta situação? Então, comando da questão, o que é que ela quer saber? Ela quer saber o valor desse coeficiente de atrito estático. É isso? Então, o coeficiente de atrito estático é o que ele quer saber, né? Então, esse coeficiente ele vem, né, de uma força de atrito. Então, vamos lá. Primeira coisa que a gente faz aqui na questão, né, é identificar as forças. Então, aqui eu peguei, né, uma representação dessa situação. A questão não trouxe esse desenho aqui, eu fiz esse desenhozinho aqui, né, para ficar mais fácil de representar. Então, a gente vai identificar as forças aqui, né? Primeiramente, a gente tem aqui, ó, a força peso, né? Aqui a gente vai ter o seguinte, a gente vai ter aqui, ó, a força normal, que é uma força de contato, né, da superfície. E aqui a gente vai ter o seguinte, ó, a força peso, a gente vai ter a sua, né, componente horizontal, que a gente chama de Px, e aqui a gente tem a componente vertical, que a gente chama de quê? De Py. Tá aí, né, a decomposição da força, né, peso. Então, surge a componente vertical e horizontal. Quando é horizontal, a gente tem aqui como Px e a vertical Py, né? Então, fazendo uma relação aqui matemática, né, a gente tem o seguinte, né, a gente tem aqui, ó, o Px, né, fazendo uma projeção do vetor aqui Px, e aqui a gente tem um triângulozinho retângulo, né, onde esse ângulo aqui, fazendo a relação matemática, é θ. Então, esse ângulozinho aqui, né, deixa eu só melhorar um pouquinho esse desenho aqui para ficar mais visível, né, do triângulozinho. Então, aqui a gente vai ter o seguinte, a gente tem ó, o peso, e aqui a gente tem o PY. É isso? Então, aqui a gente tem o seguinte agora. A gente tem aqui um triângulozinho, onde a gente tem a componente aqui, qual é o nome dessa componente? Horizontal, que é Px. Aqui temos o ângulo, que é igual a esse, né? Fazendo uma relação matemática. E aqui a gente tem o triângulo retângulo, onde a gente pode buscar, né, os valores dessas componentes. Então, a gente sabe, né, que o seno ele é o cateto oposto sobre a hipotenusa. Então, o seno ali ele vai ser o seguinte, ó, o cateto oposto é Px e a hipotenusa, né, vai ser o peso. Portanto, meus pelos extremos, a gente vai ter Px igual ao peso vezes o seno. Tá aí nossa primeira relação. Já o cosseno do ângulo é o cateto adjacente, que no caso aí é o Py, sobre a hipotenusa, que é o peso. Fazendo aí meus pelos extremos, né? O Py ele vai ser igual ao peso, né, que é a componente resultante, vezes o cosseno do ângulo. Olha lá. Achamos
o Px e o Py. Então, não é necessário estar fazendo, né, essa demonstração toda vez. Né? Geralmente, os alunos, né, eles memorizam, né, essas componentes do plano inclinado. O Px é sempre o peso vezes o seno, e o Py é o peso vezes o cosseno, para agilizar o processo. Né? Então, vamos lá. Esse bloquinho, ele não está em movimento, ele está na eminência, né? Ele está querendo se movimentar, mas ele está parado. Então, a força, ele está em equilíbrio. A força que está querendo puxar esse bloquinho para baixo aqui é quem? É Px. Mas aí, né, surge uma força, né, que está emperrando ele. A partir do momento que eu tenho uma força querendo movimentar um corpo, surge uma força que a gente chama ela de força de atrito. E a força de atrito, ela é sempre oposta a essa força que está querendo movimentar o corpo. Então, se o Px aqui está para baixo, né, tá nesse sentido, a força de atrito ela vai estar para onde? Ela vai estar no sentido oposto, né? Então, a força de atrito é uma força, né, que a superfície, que as condições da superfície faz no corpo. Ela surge a partir disso. Beleza? Ela tem sempre esse sentido oposto a essa força que queira movimentar o corpo. Tá aqui o caso. O Px, ele sempre vai ser para onde? Para esse sentido aqui, sempre para baixo, querendo puxar o corpo para baixo. Então, se o corpo está querendo descer, a força que está dando a condição de equilibrar isso é a força de atrito. Beleza? Então, vejam aqui. Isso aqui é no plano inclinado. No plano horizontal, né, que tem situações também, a gente tem aqui um bloco, é isso? E aqui eu tenho uma força que está querendo movimentar esse corpo. Daí surge a força de atrito, que é a força que a superfície, né, está fazendo no corpo. E essa força de atrito ela depende do solo, né, da superfície aqui mesmo. Né? Então, a gente sabe que aqui a gente tem a força peso, né? E aqui uma força de contato, que é a força normal, que é sempre oposta ao peso. Portanto, a força de atrito, ela é a normal vezes o coeficiente. Né? Deixa eu melhorar esse N aqui. Então, a força de atrito, né? Ela é a normal vezes o coeficiente de atrito estático ou cinético. Como nessa situação aqui do plano horizontal, a normal, né, é a, né, componente vertical, ela é igual a quem? Ela pode ser considerada o peso. Então, aqui a gente vai ter o seguinte, ó, que a força de atrito no plano horizontal é a mesma coisa que o peso vezes o coeficiente estático ou cinético, né? Onde o peso, ele é, né, a massa vezes a aceleração da gravidade. Não é isso? Então, vamos lá. Agora a gente vai continuar aqui, né, a resolução da questão, né, feita essa revisadazinha aqui rápida. Então vamos lá. Identificadas as forças aqui, né, que estão atuando nesse bloco, a gente vai aplicar, né, para achar esse coeficiente estático, o princípio fundamental da dinâmica, a segunda lei de Newton. Força resultante é m vezes a. Então vamos lá. A gente sabe aqui, né, esse bloco ele está em equilíbrio, ele está na iminência, ele não está se movimentando. Portanto, o valor da aceleração não existe, é zero. Então, zero vezes m vai dar quem? Vai dar zero. Portanto, a força resultante ela é igual a zero. Né? E a força resultante que está atuando naquele corpo ali vai ser o seguinte, vai ser o Px menos a força de atrito, igual a zero. Menos, porque o sentido dessas forças, né, são opostos. Então, aqui a gente vai ter, ó, que Px é igual à força de atrito. Né? Essa é a minha condição de equilíbrio desse sistema. Então, isso aqui vai ficar o seguinte aqui, ó. A gente sabe que Px, onde é que está Px? Olha aqui. Px é o peso vezes quem? O seno do ângulo. E aqui a gente tem a força de atrito. Então, a gente sabe que a força de atrito, ela é quem? Ela é a normal vezes o coeficiente. Né? Na superfície horizontal, a normal é igual ao peso. Mas na superfície inclinada, minha gente, olha quem é a componente aqui vertical. A normal ela é igual a PY. Beleza? Então, normal é igual a PY num plano inclinado. Então, a gente vai fazer o seguinte, ó, vezes, né?
a gente vai fazer o seguinte aqui, vezes não, desculpa. A gente vai substituir aqui no lugar da normal, a gente vai botar o PY. Então, isso aqui vai ficar, ó, peso vezes o seno é igual, quem é a normal no plano inclinado? É o PY, vezes o coeficiente. Então, puxando para cá, a gente vai ter o seguinte, aqui o peso vezes o seno é igual, quem é PY? A PY está aqui, ó, PY é o peso vezes o cosseno vezes o coeficiente. Então, eu costumo dizer sempre aos meus alunos o seguinte, né? Que na superfície horizontal, a força de atrito é o peso vezes o coeficiente. No inclinado, a superfície de atrito vai ser o peso vezes o coeficiente vezes o cosseno. Então, a gente só está acrescentando aqui o cosseno do ângulo. Né? Então, tem coisas aí que não precisa a gente estar demonstrando, né? A gente simplesmente vai memorizando a partir do momento que a gente vai respondendo bastante questões. Então, esse coeficiente aqui é estático. Então, o peso do bloco ele não muda. Então, aqui a gente tem uma condição de igualdade. Ele está multiplicando aqui esse peso. Ó, ele vem para cá dividindo. Então, a gente pode o quê? Simplesmente cortar. Então, aqui sobrou o seno do ângulo é igual ao cosseno do ângulo vezes o coeficiente. Então, vou isolar aqui o coeficiente, né? Então, aqui vai ficar o seno sobre o cosseno, né? Então, tem alunos, né, que fazem bastante questão, né? E eles já sabem que numa condição de equilíbrio, né, de um plano aí inclinado, o coeficiente é o seno sobre o cosseno, né? Mas aqui a gente está fazendo, né, toda essa demonstraçãozinha aqui importante, né? Você saber buscar essas informações. Então, porque quando a questão ela exige outra coisa, você vai saber, né, buscar. Então, aqui a gente vai ter o seguinte, ó, o ângulo em estudo aqui é quem? O ângulo, como ele falou lá, é 30 graus. Então, é um arco notável, né? Então, a gente tem aqui o seno de 30 sobre o cosseno de 30. A gente está já chegando ao fim da questão. Então, isso aqui vai ficar que o coeficiente vai ser o seguinte. Quem é o seno de 30? O seno de 30 é 1/2, verdade? E o cosseno de 30 é a raiz de 3 sobre 2. Então, a gente tem aqui, né, que o coeficiente ele é o seguinte, o seno de 30 é 1/2 e o cosseno é quem? Raiz de 3 sobre 2. Então, aqui a gente simplificando, a gente encontra quem? 1/3. 1/3 não, desculpa. 1 sobre a raiz de 3, né? Dizendo melhor. Então, olhando para cá, o que é que se costuma apresentar muito nas questões de vestibular? Que quando tem um radical, né, no denominador, a gente racionaliza. Isso aparece bastante. Mas aí, né, quando a gente olha para essa questão, a gente tem uma coisa diferente. A gente não tem um valor racionalizado. A gente tem um valor simplificado. Então, para chegar em uma dessas alternativas aqui, a gente vai ter que, né, fazer um artifício aqui matemático que envolve, né, as propriedades de radiciação. Né? Então, a gente percebe aqui que já está aparecendo um 3. Né? Então, o que é que a gente vai fazer para chegar ali? Veja, a gente sabe que 3 elevado a 0 é 1. Então, no lugar desse 1, eu posso dizer que é 3 elevado a 0. E aqui, no lugar desse radical, a gente sabe que aqui é 1, aqui é 2, né? Então, a gente vai fazer a propriedade inversa da radiciação, que é a potenciação. Então, isso aqui pode ser 3 elevado a 1/2, né? E aí, agora, a gente aplica, né, uma outra propriedade da potenciação, agora da potenciação, que é a divisão, né, de potência de mesma base. A gente faz o quê? Repete a base e subtrai os expoentes, né? Então, isso aqui vai ficar quem? 3 elevado a menos 1/2. E aí a gente marcaria, né, a opção quem? A opção letra E. Está aí o gabarito da questão, beleza? Então está aí uma questão que envolve o plano inclinado, o atrito, né? Um assunto bem abordado em questões de vestibular. O Enem também ele costuma muito, né, abordar essa superfície aí com atrito, beleza? A gente sabe que existe também superfícies, né, que a questão considera o quê? Perfeitamente lisa, daí não se existe atrito. Então, cuidado aí na dica, né? Então, o atrito, de fato, é o que acontece mais no nosso cotidiano, por isso que o Enem ele tende a abordar mais esse tema. Então, valeu, até a próxima aí.